Xidelo dabe pramen chacalim, jaremali querdar. Se eu lhe cima com a vecalim, ojala niscudar. Se eu em cima com a vecalim, ojala niscudar. Os ciganos vêm da onde? A história, assim, tem várias histórias, é muito difícil ver uma coisa assim, fidedigna, assim, historicamente, porque como era uma cultura oral, tem muitas versões, né? Mas, assim, o que é mais concreto é que eles recusaram o sistema de castas. Então, assim, os primeiros ciganos que começaram a fugir para o deserto porque eles recusavam esse sistema. E eles são considerados, assim, uma casta muito baixa, até hoje, assim. Então, eles fugiram para o deserto. Ainda tem 3 etnias lá na Índia que são considerados como a origem de todos os grupos que se espalharam pelo mundo. Uma chama Kalbelia, o outro é Gadulya Loar e outro é o Banjara. Eles saindo da Índia, a história é que eles foram para a Pérsia, para o Egito, para a Turquia. Da Turquia eles foram para a Europa do Leste. Então, assim, algumas etnias ficaram ali na Europa do Leste, que são os que falam romani, e algumas foram ali para o sul da Europa, como Portugal, Espanha, que são os Calon. Depois, são esses que, para o Brasil, a maior parte são os Calon que vieram para o Brasil, mas tem também esses da Europa do Leste, né? Então, no Brasil, nós temos 3 etnias, que é a Rom, a Siti e a Calon, né, que tem suas especificidades, tem a sua forma de organização, estão localizadas em diferentes áreas do Brasil em geral, e aqui no Distrito Federal nós temos a etnia Calon, que é na parte de Mata Cavalos, na região de Mata Cavalos, que é conhecido mais como a comunidade cigana do Seu Vanderlei. Bom dia a todos, meu nome é Vanderlei da Rocha, sou cigano da etnia Calon. Esse é o acampamento cigano, como conhecido do seu Vanderlei, e o nome dessa terra é Nova Canaã. Isso por gratidão ao nosso Deus, porque em 500 anos de história, a primeira terra do governo federal para cigano só é essa que estamos aqui. Porque, de primeiro, o cigano ele não tinha tanta credibilidade nos lugares, porque ele não tinha endereço, que a casa do cigano era o chapéu. Mas porque nós não tínhamos oportunidade. E hoje, graças a Deus, nós conseguimos o primeiro espaço de terra do governo federal para cigano e sonhamos construir nesse espaço o centro de resgate da cultura cigana de todo o Brasil. Nós não somos uma comunidade, nós somos uma nação dentro de outra nação. Ser cigano é uma etnia e não significa da pessoa querer ser por natureza. Ele nasce cigano, assim como os indígenas, um japonês, um português. Ser cigano não significa o fato das pessoas se autodeclarar ser cigano. Sim, tem que ser cigano, nascido de cigano e reconhecido pelos próprios. Cigano, às vezes, ele não teve a oportunidade de fixar endereço há muitos anos atrás por ser perseguido. Só dele ser cigano, quando ele se autodeclarava em determinada situação que era cigano, ele era totalmente perseguido, discriminado, não tinha crédito nos lugares porque ele não tinha endereço fixo. E tudo isso nos enfraquecia e nos distanciava da sociedade.
A infância minha eu passei mais na Bahia. Que cidade? Guanambi, Palma de Monte Alto. Hoje não era aquele cigano que viajava muito. Sei. Sempre nós fixava e tinha facilidade de amizade com os vizinhos que não eram ciganos. Mas fixava onde? Como é que chegava? Chegava num terreno lá e... Normalmente o cigano ele faz o seguinte, ele chega numa cidade, ele vai procurar um lugar que tem sombra, que é aberto, que tem pé de árvore que é aberto, para eles mais um pouquinho afastado das casas, para eles montar seu acampamento. Mas o pensamento dele é assim, 2, 3 dias, 5 dias, se ele deixar, não fica mais. E do ano 74 para cá, nós estamos aqui em Brasília. Ah, é? E nós acampava naqueles lugares assim, perto das chácaras e furava a cisterna para beber água. Quando a gente acampava perto de uma pessoa boa, cedia água para a gente, aqueles que tinham água encanada, servia um bico de energia. A população cigana ela é uma população heterogênea, né? Como a gente denomina ciganos, é um termo genérico para uma série de etnias e de modos de vida completamente distintos, às vezes, né? Por muito tempo invisibilizados nos processos históricos de construção das cidades, invisibilizados, excluídos. Essas etnias ciganas que chegaram aqui no Brasil, chegaram também a partir de uma perspectiva excludente de cidadania, né? Só muito recentemente você vê crescer um movimento de etnias ciganas, com várias associações disputando dentro do Estado espaço de participação social. E aí um marco é a instituição do Dia Nacional do Cigano, que é um decreto presidencial de 2006. A partir daí você tem essa identidade sendo reconhecida pelo Estado brasileiro como passível de receber políticas públicas específicas. Eles passam a compor o Conselho Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais, CNPCT, que é um conselho que deriva do decreto 6040, que é um decreto que estabelece a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais. Então é isso, eles vão, a partir da luta, vão galgando espaços no âmbito do Estado. O primeiro passo é a questão da terra, porque sem terra, aí nós acaba afirmando aquela falsa ideia que os ciganos estão bem, que eles são nômades e que não há necessidade de se preocupar em políticas públicas que os incluam, né? Não, eles precisam de terra. Muitas vezes a questão de mudar de um lugar para o outro, porque o entorno e a comunidade local não aceita a presença desses ciganos, porque vem como uma ameaça, não é? E aí, por exemplo, aqui no Distrito Federal tem um projeto piloto, que as terras da União foram passadas para o Distrito Federal, para o governo do Distrito Federal, para que os ciganos possam viver e que essas políticas públicas cheguem de forma adequada, porque sem terra não tem condições de que as políticas, na verdade, aconteçam de forma plena. Na minha tenda, essa aqui é amarela, mora eu e minhas filhas. Eu sou solteiro. Ah, é? Sou solteiro. Estou aqui animando, né, com esse espaço maravilhoso para casar, graças a Deus. Então seja bem-vindo. Estou bastante alegre e sonhamos que, graças a Deus, seja mais ainda realizadas, mais alegria em nossas vidas, né? Eu tenho 6. 6 filhos. Graças a Deus. Que idade? A mais velha tem 30 anos. Ela é de 86, tem 30 anos. E a mais Acho que é isso nova? mesmo. A mais nova tem 20, que é a Débora. Todas são casadas. Qual foi que casou agora? A Daiane. A Daiane que casou. A Daiane que casou, exatamente. Mas ela continua morando aqui? Ela não está morando aqui, ela foi lá para casa do marido. Mas, graças a Deus. Seja bem-vindo. Também fazia conversação com o governo, né? Ela é a secretária da nossa associação. Ela é a secretária. Como ela foi para lá, eu penso mais para frente, se for necessário, para não interferir na vida de casal dela, o trabalho, aí eu prefiro colocar uma outra pessoa aqui outra irmã dela, por exemplo. Seja bem-vindo, vem para cá, meu irmão. O senhor está atrás da minha esposa, então. Eu estou sonhando para conseguir realmente uma pessoa que quer um compromisso sincero, né? Moro aqui em Brasília, não sou rico, não sou bonito, mas tenho o direito de ser feliz. Pô, tá bonito. Cigano ou não cigano? Não precisa ser cigana exatamente. Se for uma pessoa que não é cigana também, que admira e valoriza a nossa cultura, seja bem-vinda. Tem aqui uma tendinha abençoada da Defesa Civil que ganhamos de presente. E sonhamos também em construir nossas casinhas aqui, ter uma condição melhor de vida, assim, no sentido de uma casa, com mais conforto, para quando vir essa pessoa abençoada morar aqui comigo, ter pelo menos mais oportunidade. Mas seja bem-vindo. Essa aqui é a nossa casinha. Por favor, vamos sentar um pouquinho. Aqui, olha,
conhecer a casa. Por favor. Tá aqui minhas filhas, vem cá, filha, por favor. Tem uns amigos aqui chegando. Tá chegando aqui a ciganinha, olha. E é um privilégio receber vocês aqui. Essa é minha filha. Com licença. Por favor. Eu já fui casado. Separou? Separei dela e fiquei com minhas filhas. Tudo mocinha, novinhas, tudo O pequenininho. senhor que criou? Foi, só eu sozinho com minhas filhas, pedindo a Deus força, e Deus me dando sempre oportunidade de trabalho. Eu sou frentista de posto de gasolina, tenho minha carteira assinada. Você entendeu? Eu já trabalhei em empresas assim também, já trabalhei de caseiro com carteira assinada. E graças a Deus tenho boa referência. E criei minhas filhinhas, graças a Deus, está tudo moça e hoje é tudo casada. Elas moram tudo aqui. Fora a Daiane. A Daiane que mudou, que ela casou e mudou daqui. E ela casou com um Gajon, que mora lá no Gama. E quando ela falou para o senhor que estava namorando com ele, ou que queria casar com ele, qual foi a sua reação? Olha, na verdade, as minhas filhas, nós ciganos, tem uma cultura nesse sistema. As minhas filhas, elas não falam diretamente comigo se ela está querendo casar com alguém. Ela não fala. Fala com quem? Ela fala com uma amiga dela. Ou fala com um amigo que nem o senhor. Ô, fulano, o senhor podia falar com meu pai para mim? Porque eu tenho vergonha de falar com ele. Você entendeu? Porque como eu sou homem e elas são mulheres, há coisas delas, mulheres, que elas não falam comigo por nada. Você entendeu? E aí eu fiquei sabendo, através da outra irmã dela, que ela estava falando de casar com esse rapaz. Porém, elas não namoravam, eles não têm namoro. O rapaz pediu o casamento. Eu falei, olha, eu te respeito por você não entender minha cultura e também você entenda a minha. Nós aqui não namoramos. Eu não te dou minha filha para você namorar. Te dou minha filha para você casar. E também não quero muito prazo. Vamos casar logo, se for necessário. Ele disse, olha, eu mudo para cá, se vocês quiserem. Eu falei, de maneira nenhuma, o senhor está estruturado na sua cidade, o senhor tem sua casa, o senhor trabalha. Ali é pertinho, se for necessário eu vou lá, vocês também vêm aqui. Esse daqui é o bisaco, o guarda-roupa nosso chama bisaco. É onde a gente guarda as roupas e as cobertas. Aqui é a cama, que não é muito diferente, né? Um rackzinho com a televisão. E embaixo fica o quê? Fica as roupas? Aqui é as cobertas, mala. Aí aqui é onde que a gente coloca as panelas quando faz a comida. E aqui? Ali é onde coloca as vasilhas, que tá lá fora. Que a gente Ali é a leva. dispensa. Aqui é nosso armário improvisado. Eu tô fazendo pra fazer umas compras que tá meio vazia, mas tá aí. Aqui agora tá 8 pessoas. 8? É, 8. Dorme todos Tudo nessas... aqui nessa cama aqui. Tudo embolado aqui em cima do outro aqui. Faz muito frio. De manhã é assim, desse jeito. E à noite, muito frio. Que ultrapassa, que chega o sereno, fica tudo dentro aqui. É muito frio à noite aqui. Vocês já moraram aonde? Nós. Aqui. Santa Maria. Santa Maria, onde é? Aqui em Brasília? É, lá perto do Gama. Pedregal, Brasilinha de ali. Goiás. Planaltina. E sempre em terreno liberado, assim, que podia... Não, ficava um tempo, aí tinha gente que vinha, colocava pra sair, vinha a polícia, tirava. Tinha vezes que tinha que sair correndo, eles derrubava tudo. E aqui, graças a Deus, meu pai conseguiu ter um papel que pode provar que é nosso. Agora querendo mesmo só construir mesmo as casinhas, o banheiro, né? Ter um lar digno também, que nós também merecemos, já sofreu muito. Porque você não pode ter nada dentro de casa, você não tem gosto de comprar nada, você sabe que não tem como carregar. Todo mundo sonha em ter, pensa na cozinha arrumada, pensa no quarto, a gente imagina tudo. E assim a gente não podia ter, não podia nem imaginar, não tinha gosto de ter nada. Talvez podiam até comprar, mas não podia usar, entendeu? Não tinha gosto de ter. Você já comprava já pensando de deixar pra trás, não tinha nem como carregar, não tinha como sair do lugar, tinha que deixava até roupa, saía mesmo só com a roupa do corpo. Quando a gente entra em algum comércio, as pessoas já ficam tudo olhando, pensando que a gente vai roubar, vai fazer alguma coisa. Então isso constrange muito a pessoa. A gente fica muito constrangida, né, com isso. Eu acho que o que elas ouvem todos os dias é que elas não devem existir, né? O que a gente vê é isso, seja pela negação do acesso aos serviços básicos, elas circulam na cidade com a marca de quem não deveria estar presente ali, né? O racismo, o preconceito está incrustado na sociedade, nos agentes públicos, né? Que precisam de formação e de capacitação para lidar, né, com a diferença também.
Como é que se constrói essa imagem estereotipada do cigano que vive de ler a mão, de roubar criança e assim por diante? É construído normalmente pela nossa literatura, muito forte no século XIX e no século XX, né? Nos trechos dos nossos clássicos, eles representam os ciganos como aqueles que vão roubar as crianças ou que as mulheres vão ludibriar as pessoas que elas estão lendo as mãos. Então, essa ideia dos estereótipos são frutos das nossas representações, que vem da literatura, que vem do cinema, que vem das novelas, enfim, que vai passando de geração em geração, sem que as pessoas se importem em conhecer de fato como que essas pessoas vivem, como que essas pessoas sobrevivem. Tem várias religiões ciganas. Tem, por exemplo, tem uns rituais bem assim, diferentes, que nós não somos contra, nem entendemos conforme seja. Por exemplo, os Rom, os Sinti, esse pessoal, tem vários rituais. Nós, cigano Calon, por ser evangélico, muitos rituais nós não praticamos. O senhor entendeu? Não criticando eles. A gente entende que não vale. Por exemplo, eu, Vanderlei, se o senhor matar uma galinha, primeiro eu comi o sangue, aquele sanguinho que a gente fazia, aquele Cabidela? Cabidela. Se o senhor me pagar, cara, eu não faço isso mais, porque descobri que o sangue é a vida. E Deus não deixou a carne para nós comer, o sangue não. E assim, coisas como essas e muitas outras, por aí que a gente ser evangélico, que deixa de fazer. E a senhora lê a mão? Não, só Deus. Mas tem gente, tinha uma mulher aqui que lia. Tem cigana que lê. As pessoas não conseguem imaginar como um cigano pode ser evangélico. No século XXI isso é possível, porque nós não podemos esquecer que há uma forma de integração e há uma forma, não digo de aculturação, mas uma forma de moldar a cultura que é específica dessa etnia com a cultura do seu entorno e da sociedade como um todo. Deus dá oportunidade para nós. Aí, o som dos filhos é tudo aqui. E para tem colchão? Tem não. Dorme no chão mesmo. Dorme aqui. Tapete assim, forrada. Nós não tem cama, não. E quantos que dormem aqui? Aqui dorme uns 10. 10? 10 filhos. Tudo no tapete só? Não, eu tenho 2 tapetes. Qual que é a diferença de morar numa casa e morar numa tenda? Ah, uma casa é melhor do que a barraca, porque uma casa você tem onde você toma banho, você tem um banheiro para você usar. Aqui a gente vai pro mato. Ah, é? Toma banho na água fria, carregando nos baldes aí, não tem banheiro, não tem lugar certo. É não. Mas agora aqui a terra é de vocês. É, a terra é nossa, graças a Deus. Deus deu conforto para nós e o governo, Deus primeiramente. Aqui é nosso. A senhora foi na escola? Fui não, eu não sei ler, não sei escrever, não sei não, nadinha. E os filhos? Os filhos sabem. Eu estudo. Ah, é? Aham, Tá em estudo. série. Tô na 6ª série. Porque antes nós só andava de um canto pro outro e não tinha como eu ir no colégio. Mas hoje, assim, já temos muitas chances, assim, de que o ônibus vem aqui na porta, leva nós e traz. Vai casar com o cigano? Assim, Pode Deus falar que que sabe. tem- É Deus que sabe, né? Essa aqui é minha filha. Se o senhor gostar dela, fala assim, ó, deixa ela casar comigo, eu já marco o casamento aqui agora. Depois que você casar, você leva ela para os Estados Unidos, se você quiser. Agora até aqui não. Da mesa para lá é sua, para cá é minha. Concorda? É o nosso trabalho. Então nós queremos que essa norma continue. É um direito nosso. O cigano não foi criado nesse regime.
meio bagunçado ali, vocês não é normal não, que a menina minha, minha esposa saiu. Quando eu cheguei aqui, ela tava mexendo em tudo, viu? Nossa, que bagunça, desculpa aí, gente. Imagina. Vocês moram aqui há quanto tempo? Vai fazer 3 anos. Eu mexo com gambira. Compro, vendo, troco. Que tipo de coisa? Carro, celular, essas coisas, tem? Vendo pano de prata. A minha esposa vende pano de prata, toalha. Trabalham pra nós mesmos. Eu conheci ela, só perguntei se ela queria casar quando conversou um pouco. Ela falou que ele aceitava. Nós pedimos o pai dela só depois do casamento. Na verdade, todos que casou aqui tá até hoje, assim. A raridade não dá certo. A tradição, né, que permite que é de jeito aí, a pessoa não pode mudar a regra. Sempre nenhum consegue apartar do outro, um morar num lugar, do outro sempre só tá todo mundo junto. Eu acho que é isso. A tradição também, que eu mesmo ia. Se eu tivesse uma casa, eu fazia uma barraca na frente dela. Uhum. Eu não ficava dentro da casa. E eu mesmo só gosto de tenda. Mesmo pra dormir? Mesmo pra dormir. Eu não, se tiver a casa pra me escolher, eu fico na tenda, pra lá de fora. Até no projeto nosso aqui, se for pra ter... Vai construir, com fé em Deus, mas aí a tenda tá no meio também. A barraca na frente e a casa no fundo. A casa no fundo. Ué, nós temos um bocado de sonho aqui. É assim... Tem muitos, eu vou falar um deles aqui. Um deles é que nós temos um projeto dessa terra nossa aqui, eu queria ver ele terminado, tudo por completo. A minha tenda é o meu lar. Eu arrumo assim porque eu gosto. Colorido. Gosto de... A Defesa Civil. E a Defesa Civil que Foi, a Defesa Civil. Veio de avião. Pra cada um ele deu um. Pra quem decorou? Eu. Aí eu fico inventando. Eu coloco um pano ali, um bril ali, outra coisa ali. É a vida cigana. É essa. E a roupa que você usa normalmente é essa que você tá agora? Essa não é normal, porque não é a roupa cigana. A roupa cigana... Deixa eu pegar uma pra vocês verem, licença. Deixa eu pegar aqui, eu joguei tudo aqui atrás. Ó, a roupa cigana são essas aqui, ó. De renda, de brilho. Olha, brilho, renda e muita roda. Eu gosto. Minhas meninas também. As roupas dela, às vezes, veste mais curto pra ficar dentro de casa, mas pra sair eu não deixo sair curto, porque eu não gosto. Mas você tá usando uma roupa que se você andar na rua, as pessoas vão desconfiar que você é cigana. É, e aí já começa a ficar olhando. Mas eu digo, mas você se orgulha dessa roupa? Eu orgulho. É. Eu me orgulho porque eu sou a nossa nação é cigana e nós vemos as coisas diferentes, assim. Eu quero a casa de tijolo, ter e tudo, mas eu quero a minha tenda assim. Eu quero a minha casa do lado, mas eu quero a minha tenda. Ah, é? Mas você vai dormir aonde? Na cama, no forno, no pano Na dele. tenda ou na casa? Ou eu quero na casa, né? Mas durante o dia eu quero a tenda. Até hoje nós temos a nossa sabedoria por inteligência mesmo. Mas se for pelo estudo, nós no nosso meio, até hoje, nós não temos um advogado, não temos uma polícia da nossa família cigana, não tem um médico, não tem uma enfermeira. O preconceito ele é tão grande, essas representações negativas são tão fortes, que é pouco falado de ciganos que tiveram notoriedade na nossa sociedade, que economicamente vivem em mansões, economicamente trabalham em empresas, são donos de empresas, mas isso fica muito fechado
dentro da própria comunidade. Um cigano ou uma cigana sabe quem são os atores e as atrizes desse grupo. Para a sociedade como um todo, não. É o que fica muito mais forte essa representação negativa, né? De que vivem em tendas, que são nômades. Não. Tem ciganos que são estabelecidos em determinadas regiões do país, do Brasil e no mundo, e que têm uma vida econômica muito bem resolvida. Meu avô era Calon. Ele veio para cá, a família dele veio mais ou menos na final da década de 30. E realmente vieram na época da ascensão do Franco e vieram fugidos, assim, porque não tinha ambiente na Espanha mais para os ciganos, né? Só que ninguém falava, né, na família que eles eram ciganos. E você sabia? Não, eu soube depois. Existe todo um romantismo atrás dos ciganos, que eles são livres, estão sempre caminhando, né? Mas, assim, eu tive na Índia porque eu queria ir na origem de tudo e cheguei até o Rajastão, né? Que é no deserto do Thar, no norte da Índia. Fiz uma pesquisa bem intensa sobre a questão da dança, né? Nos ciganos. E uma chefe do grupo onde eu fiquei, ela falava assim para mim: o pessoal fala que a gente é nômade, mas na verdade assim, a gente é nômade porque todo lugar que a gente vai ninguém quer a gente, né? Então a gente é obrigado a correr e ir para outro lugar, né? A vestimenta deles era sempre com o que tinha de melhor. As mulheres vestindo seda e ouro. Eles não tinham dinheiro para comer, mas sempre queriam estar na seda e no ouro, muito vaidosos, né? Tanto as mulheres como os homens, né? Os homens, quando iam ser fotografados, sempre colocavam brincos grandes de ouro, né? E o dente na boca, como em todo lugar do mundo, eles continuam assim, né? Vaidosos. Seja bem-vindo ao meu acampamento aí. E esse aqui é meu filho, Davi. E eu tenho duas meninas também, né? Filho, Davi. Tem uma menina já com 14 anos, e uma já de 10 e o piazão com 2 anos. E aqui tem? Esse daqui é o último, agora é o último, né? Esse aqui, é Davi. O último. E aqui que eu expliquei pra você, a tradição não pode parar, né? O sobrenome não pode parar, tem que continuar pra frente. Jalo. Barraca de cigano aí é simples, mas é a moradia do cigano, né? Vamos chegar pra frente. Isso. Essa aqui é a lona que os ciganos mais usam. Tem uns que podem comprar, uns que não podem, então é assim. Então é isso aí. Vamos chegando ao dentro aí. Isso aqui é a barraquinha aí, gente, ó. Isso aqui é a minha barraca aí. Isso aqui é a moradia dos ciganos, que anda de barraca, a moradia é uma lona, né? Hoje em dia. A gente não tem condição de uma casa, mas isso aqui é uma casa, né? para nós. As pessoas têm que respeitar como se fosse uma
uma casa, né? Porque a moradia da gente é aqui. Nós pertencemos à comunidade dos Calon. Calon aqui no Paraná, que estão acampados aqui no Paraná. Nossa raça dos Calon, cigano Calon. Leandro, se você fosse fazer a sua casa, como que seria a casa que você gostaria de fazer? Oh, uma casa aí com banheiro certo, chuveiro certo, né? Uma coisa meio como uma lona dessa aqui, não sei. Que a gente passa dificuldade, dia de chuva, dia de frio também, quando vem tempestade, temporal forte. Então tem hora que vez não derruba e tem hora que vem derruba quando dá um vento forte, uma casa boa. Derruba, moia tudo. Né? E moia tudo. Moia tudo quando chove, quando dá temporal forte. E uma casa não vai destruir de uma hora para outra. Mas chega a cair mesmo? Chega a cair, então tem que chega a arrancar isso inteiro. Por isso que vocês amarraram a televisão assim? Isso, para dar o vento, para não cair. Já cai, quebra daí. Né? Tem condição de comprar mais de uma televisão. É assim. Uns 6 meses nós casamos. Daí do meu casamento, meu pai me deu uma Saveira 0 km. Um pacote foi em 2000 isso aí. Tirou a 0 km, o pacote me deu de presente. Então hoje com a minha velhinha até hoje faz meu pai não me deu presente nenhum, porque meu pai não tinha condição de me dar. Meu pai era de família humilde aí, trabalhava na lavoura, tudo. Aí não tinha condição de me dar uma caminhonete, um carro para mim aí. Então quem deu foi da parte do pai dele. E no cigano, assim, quando casa, quando o pai da noiva tem condição de dar, é o pai da noiva que dá quando é filha mulher. Sabe? Quando é filha mulher, é o pai da noiva que tem que dar um carro pro genro de presente. Mas aqui foi ao contrário. Aqui foi ao contrário, porque meu pai não tinha condição de me dar e o dele tinha, então foi o dele que deu pra nós. E como é que ficou o amor nessa coisa que tudo conhece? Vai se acostumando aos poucos. 18 anos de casado, não é 18 dias, né? São 18 anos. Né? Mas no começo era meio estranho? Lógico, porque casamos novo. Eu com 14, ela com 12. Eu tinha 13 anos. 13 anos. E você quanto? Eu tinha 14. 13 anos. 13 anos. Deu uma festinha bonita também, há 18 anos atrás. Deu uma boa festa também. E você lembra, assim, da primeira vez que você conheceu ele, assim? Lembro. A gente era acostumado a brincar junto também, porque eu tinha minha tia que era casada com o irmão dele e sempre ia visitar lá, onde meu pai morava, lá de casa. Aí a gente se conhecia já desde criança. Aí estamos até agora. Faz o quê? Você Então, chama Tico no fubá. Não, nós casamos na igreja, só não casamos no civil. Casamos na igreja. Casamos na igreja. Foi no civil. Quando era de menor, né? Não podia. No civil. Na igreja foi casado. E você estava meio assustada assim no começo? Não. Com 13 anos? Não tinha, nem pensava nada. Mas vocês acham que essa ideia de viver em comunidade está começando a acabar? Tá, porque então, a inimizade tá muito. Estão brigando muito. Estão brigando bastante esse cigano. Estão brigando muito. Quando pouca coisa, já se pega no braço, aí que é muito de ver. E se brigar uma vez só, é pro resto da vida. É muito difícil quando tem alguém que se acerta de volta, que tem uma pessoa, o chefe mais velho, que bota a ordem, daí bota fala a ordem, tal coisa. Que fala ali, que daí vai lá e se acerta de novo, mas tá difícil. O cigano também tá bastante desunido aí. Cada um com seu bloquinho agora. E o que vocês acham que é o futuro da comunidade cigana? O jeito que tá indo aí, meu céu. O futuro vai ser das crianças, né? Porque tem muito cigano que tá morando agora em casa. E eu acho que esses que estão morando em casa, que nem eu for fazer um barracão, mas certo, eu tô aqui. Não vou morar pro resto da vida aqui. Nem que eu faça um barracão, um piso aqui. Eu vou embora, igual, lógico. Fecho aqui e vou embora. E tem muitos ciganos que estão morando em casa. E por mim, eu acho que tá perdendo a tradição. Porque veio sumir na frente da televisão, na frente do canal da televisão. Porque eu sou legítimo cigano, eu passo fome embaixo de uma lona dessa, passo frio, passo calor numa lona dessa, tá? Passo necessidade. A gente às vezes chega numa cidade para acampar, vem um monte de viatura, vem tirando, vem tudo bravo, tem que levantar acampamento. Então isso, se a gente vai ficar ali, a gente não vai querer o terreno pra gente, a gente quer apenas por uns dias, só para poder acampar, às vezes tá cansado, com fome, quer apoiar as crianças, né? Para dormir, pelo menos, pra gente ficar pelo menos uns dias, eles vêm tirando, por ordem da prefeitura, ou por ordem do dono do terreno. Então isso também é um descaso com o cigano. Você acha que sua filha vai usar a mesma roupa que você? Vai sim, vai. Se casar com o cigano, vai, né? Tem que usar. Na nossa tradição tem que usar. Tem que usar. Já daqui uns tempos já não pode usar mais roupa, assim, calça, essas coisas. Por enquanto, vai usando enquanto tá na escola. Depois que saiu da escola,
Já com 15 anos já sai da escola e já tem que botar roupa de cigano aí. A gente vai no supermercado, num posto de gasolina, ele conhece meu nome, Leandro. Ele fala, ô cigano, por que chamar de cigano? Ensinar Se ele sabe meu nome, porque não precisa falar isso aí. Ensinar que nós, povo cigano, somos que nem... muda a cultura nossa, né? Mas nós somos tudo ser humano, somos tudo igual. Cigano trabalha e tenta viver a vida como todo mundo vive, né? É assim, só muda a cultura. E me fala uma coisa, quando aparece com um carrão desse assim, o pessoal acha ruim, acha bom? Tem algum que acha bonito, tem algum que já acha que é dinheiro de roubo, dinheiro que foi pegado de outro, tentando enganar os outros, mas não é. Isso daí, um caso, isso daí não é que foi comprado de um dia para o outro, sabe? Tem muita economia também, né? E essa coisa de ter um carrão assim também é uma tradição de vocês? É uma tradição de cigano. Que cada um tiver uma caminhoneta melhor, tiver uma casa melhor, tiver um cordão de ouro melhor, porque ele tá podendo mais. Então é tipo uma tradição. Tem pessoa que às vezes não liga, num carro bom, numa casa boa. Mas nossa tradição de cigano é assim, quem tem mais, então ele é mais poderoso, ele é mais rico. Tá entendendo? Então isso que acontece. A maioria dos ciganos, o investimento é só em carro, em ouro. Em vez de investir numa casa, mas tem cigano que prefere dar 160 mil reais, 200 mil reais numa caminhonete que dá numa casa. Então é a tradição do cigano. Fazer um barraco, comprar o melhor carro que poder comprar e andar pro mundo. É assim. Tem muitos ciganos com esse que tem casa. Tem muitas casas boas, mas não costuma. Aluga as casas e fica morando de barraco. Desde janeiro nós estamos aqui. E eles fazem mais, né? Que eu tava morando em casa alugada, né? Aí eu peguei e voltei a andar de barraca de novo, né? Que aí não se acostuma, né? Por que você saiu da casa? Porque nossa família tudo tá aqui, né? Tem poucos de barraca, a maioria estão tudo morando. Quem tem condição melhor tá morando. Entendi. Que é o seu sonho também. É, de todos nós aqui, né? Que até, inclusive, ela quer fazer um piso aqui, né? Um alicerce aqui pra levantar as 4 paredes, só pra deixar só o teto da barraca, né? Ela quer fazer um banheiro também, né? Hoje é um banheiro, uma patentinha que nós fizemos ali, um banheirinho que nós mesmo fizemos ali, fizemos um buraco ali. Um banho de bacia. Por isso que a gente queria levantar um alicerce, fazer umas paredes, levantar umas paredes e fazer um banheiro, né? Fica melhor até para as crianças, para tomar banho e tudo, né? Nossas crianças estão tudo na escola, a escola aqui pertinho, aqui do lado. Que antigamente os pais, as mães não botavam os filhos na escola, né? Hoje em dia tá tudo mudado. Por exemplo, eu mesmo nunca fui para a escola. Meu pai e minha mãe nunca pensou em botar para a escola. E eu já não quero isso para meus filhos também. Quero que eles estudem, né? Ser alguém na vida, né? Nós temos, às vezes, na maioria das vezes, a falsa ideia que os ciganos, eles armam suas tendas e vivem tranquilamente e não se preocupam com os problemas que são naturais da sociedade de hoje, do século XXI. Mas não, eles têm sim, eles inclusive procuram o poder público para que tenham condições dignas, que sejam considerados como cidadãos e cidadãs dentro da nossa sociedade, para que essa comunidade ela possa viver as suas especificidades, a sua cultura e que seja uma forma de integrada com a sociedade como um todo, né? E hoje, por exemplo, eles vivem nessas tendas, mas há uma precariedade em relação ao acesso à água, há uma precariedade nas formas mais básicas de sobrevivência. E da educação? Educação. A educação, ela está sendo negociada, porque as crianças estão frequentando as escolas aqui no Distrito Federal. E mais os adultos, que o grande número ainda são analfabetos ou semi-analfabetos, têm dificuldades de integração na escola, principalmente na escola pública. Por quê? Porque sofrem bullying, porque há muitas vezes um constrangimento e uma forma de não aceitação da sua forma de viver.
Aí diz uma coisinha. Aqui é a sua casa? Aqui é minha Onde casa. é que a senhora dorme? Aí no chão. As coisinhas. Geladeira, essas coisinhas. E o fogão tá aqui no chão? O fogão no chão. Tem fogão, tem panela, tem uma geladeira, tem as coisinhas, tem as cobertinhas. E tem um carro velho. E esse carro? Esse é meu. É seu? É. A senhora que guia ele? Não. Graças a Deus, não somos tão... Estamos sofrendo, mas não somos tão sofredor também, não. Somos felizes porque Deus deu saúde pra gente e tem a família da gente no Gramado. Alguém aqui ainda é alemão? Eu leio. Lê? Não. Existe essa ainda tradição ainda aqui? Tem. Quem mais que lê alemão ainda? Só eu, só. Só eu, só. E com quem você aprendeu? Esse já foi com vó, com mãe. Sabe? Porque minha mãe, minhas avós, tudo lia, mão. E o que a senhora acha do pessoal estar parando de ler mão agora? Não é que muitas pessoas da agora não acreditam, estão virando mais evangélicos, sabe? Então não leem mão mais. Eu sou do Rio Grande. Rio Grande do Sul? É. A senhora é nascida lá? Sou. E como é que a senhora veio parar no Paraná? Eu vim rodando e vim parar aqui pra baixo. Eu sou mãe de 5 filhos. O primeiro é morto. Tenho 4 vivos. O primeiro é morto. Moram? Tudo aqui mesmo. Só um que é casado e que está na Lapa. O resto, os outros 3 estão aqui mesmo. Quem estava melhor do jeito que era ou é melhor hoje? Não, antigamente era melhor. Agora já ficou tudo... Não tem união entre os parentes, sabe? Hoje já estão tudo acabado, vizinho. Está tudo esparramado. Já estão tudo acabado. Primeiro andava viajando tudo, agora todo mundo está morando no lugar. Aqui mesmo, esse lugar aqui vai mais de 2 anos que nós estamos aqui. Mais, né, Sheila? É, porque eles estão pondo as famílias na escola, né? Nós antes não ponhava. As crianças nossas não tinham estudo. E daí viajava mais? Viajava mais. Agora não, agora estão pondo na escola, estão todas as crianças na escola. E era melhor antes, quando ficava viajando? Para nós era. Nós já criamos viajando, sabe? Para onde que a senhora viajou? E não teve para esse lugar que não andei. Todo lugar. Os países inteiros andamos. Para Rio Grande, Santa Catarina, Paraná, lá para Mato Grosso, para... Aquele lugar lá, como é que é, meu pai? Lá para Paraguai, andamos tudo. Né, dele? Tô falando de viajar, parecendo por mim, eu tô viajando, não tô aqui. Agora, por causa deles, tem que ficar. Porque a família deles são na escola, né? Tanto na escola, não dá pra sair viajar e deixar as crianças sem estudar também. Um futuro melhor para nossas crianças aí. E você trabalha com o quê? Eu sou vendedora ambulante, eu vendo as coisas assim na rua. Vendedora. A gente vende toalha, pano de prato, lençol, essas coisas. E essa roupa que você está usando é uma roupa normal de usar? Assim, é, dia a dia. O cigano usa dia a dia essas roupas. É? Você sempre usa roupa assim? Sempre usamos. Ela também usa, quase todo mundo usa. Quando a senhora botou os dentes de ouro? Faz 24 anos. E por que a senhora quis botar? É a tradição dos ciganos. Ciganos, tudo eles gostam de ouro. E a senhora hoje, se fosse hoje, a senhora punha de novo? Ponhava. É porque eu não tenho condição de arrumar mais, se eu tinha ponhado mais. Ah, é? É. Por quê? Porque nós gostamos. Nós gostamos bastante de anel de ouro, pulseira de ouro, corrente de ouro no pescoço, brinco de ouro, dente de ouro, gosta muito de ouro. E nós gostaria aqui, sabe o que nós gostaríamos de ter aqui? Uma casinha para cada um de nós, porque nós não pretendemos sair daqui, sabe? A gente que já faz 3 anos que está aqui, terreno aqui é da prefeitura, do governo, aí a gente gostaria de cada um de nós aqui conseguir uma casinha para a gente poder ficar. Aqui do terreno está na Associação dos Ciganos aqui. Então não está no nosso nome, está no nome da associação, do Igor. O Igor e o Marcelo que cuida aqui da associação. E como que vocês fazem com banheiro hoje? Com banheiro, às vezes... Teve um tempo que a prefeitura colocou um banheiro químico aqui. Aí depois a gente pegou, eles pegaram e tiraram o banheiro daqui. A prefeitura levou o banheiro. E agora a gente está sem banheiro aqui, a gente usa no posto, na vizinha conhecida da gente aqui. As crianças usam na escola, eles passam a maior parte do dia na escola. E banho? Banho a gente toma na barraca mesmo. A água nós temos instalada aí, ó.
Aí a gente toma banho na barraca mesmo. Eu já fui criada mais, até meus 13 anos, até eu casar, eu fui criada na casa. Ah, é? Meu pai morava. Meu pai é cigano e minha mãe não é. Somos patal aí, que nem fala. Misturado. Estudei tudo na escola, certo? Fui criada na lavoura também, trabalhei bastante na lavoura. Meu pai trabalhava na lavoura. E como que foi sair de casa e morar em barraca? Pois é, foi difícil até acostumar. Porque eu nunca tinha andado de barraca. Mas agora já faz 18 anos que eu tô de barraca aí, já acostumei. Agora se for pra mim... Voltar pra casa não volta mais. Não volto mais. Voltar lá pra casa do meu pai lá, não volto mais. Quando eu vou passear lá, eu já deito lá na área, lá fora. Não fico já lá dentro. É assim. O traje do cigano é gaúcho, né? Tem muitos que não vestem, tem muitos que vestem roupa diferente. Tem várias culturas, tipo a língua já é diferente, não é todas as línguas do cigano que é igual, é uma diferente da outra, né? A nossa língua é chibe, né? Quando tá mais perto de outras pessoas, assim, que a gente não conhece, a gente fala em chibe, sabe? E as crianças vão aprendendo também, não ensina nada as crianças. Só de ver nós falando, as crianças já nasce bem dizer falando chibe, a língua. E não é ensinado, não é nada. Só de ver no gramado um falando, não aprende a falar. Elachon, falar pra ele, Elachon, vocês velacai, de quem era nós, isso é Elachon. Daí que eu tava falando pra ele que é bom vocês virem fazer essa reportagem com nós, que é muito bom. O senhor tá com quantos anos? Eu tô com 60. Quando era tempo dele, tempo de carroça, não existia carro. Fazer negócio de cavalo, né? Dar aquele trailer, aquele trole de cavalo. Fazer negócio antigamente, né? Trocava só pra sobreviver. Né? Porque o cigano, antigamente, o cigano viajava mais a cavalo, não tinha quase condições de ter carro, é mais antigo mesmo, campava mais, não campava em cidade, campava mais dentro das matas, era só de cavalo e vivia só do rolo de cavalo. Daí agora que foi mudando, foi evoluindo um pouco, e o cigano tem carro agora, tem algum que tem casa, tem algum que fica um tempo numa casa, fica um tempo de barraca, e assim vai indo. Aqui nós estamos aqui com uma associação de cigano, então a gente vai, viaja e volta de volta. Daí quando a gente sai, chega outro cigano, se acampa no mesmo lugar. Eles vão embora, a gente volta novamente. É 6 famílias, né? É 6. Cada barraca é uma família, né? Estamos em 6 acampamentos só aqui. Roda umas 25, 30 pessoas. É por aí. Uns 25 a 30 pessoas. Quer dizer, a média são 2 filhos por família. Isso. 2, 3. 2, 3 cada um. E você não tem dente de ouro, não? Não. Por quê? Coloquei, não. Não sobrou também dinheiro pra colocar também, não. E não é qualquer lugar que coloca também, não. Tem que ser o dentista certo, sabe? Não é porque tem que ralar, tem que fazer o molde do dente para colocar. E não é qualquer dentista que coloca, sabe? Mas é lá em São Paulo que coloca. E você tem vontade de colocar? Vontade, sim, não tem, não. Porque tanta gente já é cigana, a gente já vê na boca dos outros, já fica enjoado, sabe? Daí a gente já não tem mais aquela vontade de colocar, né? E você colocou desde quando? Coloquei desde os 14 anos de idade. Ah, é? Desde 1996. E hoje, se você tivesse que mudar, você colocava de novo? Não. Isso é bobagem botar na boca. Só estraga os dentes. E rala os dentes, em vez de quando acaba a cola, cai a capa. Porque apenas uma capa, o dente de ouro apenas uma capa. Vem lá, que já caiu. Então é ralado e mete a capa em cima. Né? Então isso que acontece. Estraga os dentes mais tarde. Não estraga a saúde, mas estraga os dentes, né? A maioria dos ciganos, tudo eles usam ouro na boca. É muito difícil o cigano não ter, mas a maioria, quase tudo eles têm. Tanto homem como mulher? Tanto homem como mulher. Pra ela gosta, a mulher gosta, é um enfeite, né? Tipo que não é uma maquiagem. Pra cigana é que não é uma maquiagem. Elas gostam, é tipo um enfeite, né? A maioria delas gosta, a maioria, alguma não gosta, alguma gosta. O que é gajon? Gajon é vocês, da raça cigano, de vocês, não é cigano. Daí é assim. Outro ventigeiro. O futuro do cigano, se... O que eu vou dizer? Tem uns que continuam na mesma, tem uns que já progrediram mais, já tem mais conhecimento com escola, com
Os hospitais, essas coisas, já tem mais conhecimento. Você já sabe ir numa assistência social, fazer um bolsa escola para as crianças. E tem algum que não sabe nada disso ainda. Futuro nosso, construir uma casinha, ter o nosso próprio cantinho, né? Ter o nosso canto, o canto pros filhos, né? A gente não quer mais do que nada, quer o necessário, né, pra gente viver, né? A gente só quer mudar o jeito de viver das barracas, né? A gente quer dar um conforto melhor para as crianças.